comunismo não funciona nem mesmo em pequenos negócios. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. A cafeteria The Anarchist, sediada em Toronto, no Canadá, e que se gabava de ser uma empresa comunista, fechou as portas depois de apenas um ano de funcionamento. Inaugurada em março do ano passado, o empreendimento, que tinha como slogan "Pague quanto puder", acabou sucumbindo às forças do mercado capitalista malvadão. O estabelecimento se classificava como um café, loja e espaço comunitário radical anticapitalista e anticolonial em terras roubadas. Mas na verdade, a cafeteria nem era tão comunista assim, mas nós já vamos chegar nesse ponto. Embora tenha obtido uma fama considerável quando de sua inauguração, logicamente por conta de sua proposta, o negócio acabou se mostrando inviável. Quem poderia imaginar isso, não é mesmo? Apesar do fechamento da cafeteria, o seu proprietário, Gabriel Sims Fewer, afirmou que a experiência foi todo um tremendo sucesso. Bem, é isso que eu chamo de ponto de vista alternativo. De qualquer forma, Sims Fewer justificou a falência da cafeteria em uma declaração feita alguns dias atrás. Segure-se na cadeira para ouvir a brilhante explicação dada pelo proprietário para o fracasso do seu empreendimento. Lá vai. Infelizmente, a falta de riqueza geracional capital, semente de fontes eticamente falidas, me impediu de enfrentar tranquilamente a temporada de inverno ou de crescer nas medidas necessárias para ser sustentável a longo prazo. Mas afinal de contas, como a cafeteria The Anarchist funcionava? O que a levava a ser considerado um empreendimento comunista, uma vez que ela tinha até um dono? Se o seu palpite é de que essa cafeteria era um bistrô para riquinhos, vestidos de vermelho, com boina de Che Guevara e um quadro do Marx pendurado na parede, bem, você acertou em cheio. Ao que consta, a cafeteria canadense estava longe de ser um estabelecimento considerado acessível. Para fazer jus à proposta de ser comunista, a The Anarchist oferecia o café simples a um preço classificado como "pague quanto puder". A partir daí, supomos que quem não pudesse pagar pelo café podia beber de graça, mas não há nada confirmado quanto a isso. Outras bebidas mais sofisticadas, como chás e cafés expressos, além de outros produtos típicos de padaria, como doces e bolos, também eram oferecidos no café. Nesse caso, porém, as pessoas tinham que pagar. De acordo com o proprietário, essa cobrança servia para compensar a receita que o estabelecimento perdia com o café coado e que era servido a preços subsidiados. Pois é. Também era permitido aos visitantes olhar a vitrine e usar o banheiro sem pagar. Uau, quanto comunismo, você não acha? O café comunista ainda tinha um espaço dedicado a obras literárias de autores socialistas, camisas e outros itens. Tudo vendido, é claro. Olhando assim, fica difícil defender a ideia de que a cafeteria realmente segue a doutrina em que seu proprietário acredita. Mesmo assim, não se pode negar que, no fim das contas, essa mentalidade comunista, ainda que não colocada em prática, acabou cobrando do estabelecimento o seu preço. Esse caso, inclusive, é muito parecido com outro empreendimento sediado em um rico país capitalista, mas que se auto-intitula uma empresa comunista. A padaria La Conquête du Pain, sediada em Paris, na França, buscou nessa nefasta ideologia o seu nome. Vem de uma famosa obra do movimento, conhecido como anarcocomunismo. O título, A Conquista do Pão. Essa padaria vai um pouco além em relação à cafeteria canadense. Ela não tem donos, funcionando como uma cooperativa. Mas ainda assim, eles cobram pelos produtos, é claro. De qualquer forma, os cooperados afirmam defender igualdade com liberdade, uma coisa que é obviamente contraditória. Afinal, toda igualdade forçada suprime a nossa liberdade, pois somos naturalmente desiguais e únicos. Só podemos ser iguais no trato perante a lei, em direitos e deveres. Mas voltando a The Anarchist, o grande problema da cafeteria realmente eram os preços oferecidos aos clientes. Os frequentadores do local reclamavam do alto preço dos produtos vendidos na cafeteria, além de, é claro, apontarem para a óbvia hipocrisia do dono do estabelecimento. Segundo alguns clientes, a empresa alegava estar contra os valores errados do capitalismo, mas se preocupava demais com o dinheiro. É aquela velha história. É muito fácil ser comunista na teoria. Na prática, contudo, todo mundo gosta mesmo é de um bom dinheirinho e de ostentar um alto padrão de vida. Para começo de conversa, se essa cafeteria canadense realmente fosse comunista, ela sequer poderia ter dono. Afinal de contas, a ideia por trás dessa ideologia, e que inclusive lhe concede o nome pelo qual foi conhecida na história, é a propriedade comum dos meios de produção. Ninguém é dono de nada, pelo menos efetivamente.
Um estabelecimento privado que vende produtos num sistema competitivo de mercado e que busca o lucro é, portanto, totalmente incompatível com o comunismo. Isso sem tocar no ponto das classes sociais. Afinal de contas, como citado, a cafeteria não era para o povão, mas para os riquinhos de Toronto. Se há propriedade privada dos meios de produção, então não há comunismo. Da mesma forma, se há um sistema de preços praticado livremente, em competição com outros estabelecimentos, também não se pode dizer que essa cafeteria é realmente comunista. Afinal de contas, como bem sabemos e como nos conta a história, o comunismo fracassa justamente por não ter um sistema de preços eficiente, exatamente pela abolição da propriedade privada. A hipocrisia é a palavra-chave dessa história, até porque não existe melhor lugar no mundo para se ser comunista do que um país capitalista ocidental. Ruim mesmo é ser comunista onde a ideologia foi implantada na prática, como na Venezuela, local onde nenhum simpatizante da esquerda escolhe morar. Esse experimento, portanto, é uma representação fidedigna dos comunistas ocidentais, que fingem aderir às ideias marxistas, mas que não abrem mão das benesses do capitalismo. Coloque a cafeteria The Anarchist do lado do socialista de iPhone na prateleira da hipocrisia esquerdista. Será bem merecido. O café canadense é basicamente um negócio capitalista, só que pintado de vermelho, para atrair os riquinhos da esquerda. Dessa vez não deu certo, mas essa grife costuma funcionar em outros meios, especialmente na política. Para o empreendimento canadense, faltaram coisas mais importantes numa economia de mercado do que ideologias furadas. Coisas como preços atrativos, um diferencial competitivo e produtos de qualidade superior à dos concorrentes. Porém, a coisa seria muito pior se a cafeteria realmente procurasse ser um experimento comunista, sem sistema de preços, com propriedade coletiva e sem interesses capitalistas. Ao invés de uma cafeteria fechando as portas, poderíamos ver nascendo em Toronto uma mini Coreia do Norte ou uma mini Venezuela. Acredite ou não, ser uma empresa capitalista falida é muito melhor do que essa alternativa, porque a empresa falida não te obriga a forçar a pagar suas dívidas. De qualquer forma, não se pode negar que o comunismo tem sim algum grau de responsabilidade na falência da cafeteria The Anarchist. Por mais que o estabelecimento tenha se sujeitado às regras de mercado que seu dono diz criticar, o fato é que a própria essência do ideal comunista pode ter feito o empreendimento falir. Se o proprietário realmente encara o mundo sob um olhar socialista, ele é incapaz de compreender o que faz a riqueza ser criada e distribuída na sociedade, ou seja, o perfeito equilíbrio do mercado. Esse é o grande erro do socialismo, e que acontece tanto no cenário micro, empresas falindo por pura inépcia dos seus controladores, quanto no macro, países sendo lançados na miséria por conta de seus governantes. A cafeteria canadense vai se tornar apenas uma nota de rodapé no livro dos fracassos comunistas. Já enquanto empreendimento capitalista que faliu, a The Anarchist chega a ser esquecível. Sua tentativa de se travestir de socialismo para ganhar uma grana dos esquerdistas incautos acabou não dando muito certo. Talvez Gabriel Sims Feuer tivesse mais sorte nos negócios se abandonasse de vez suas ideias esquerdistas para empreender de verdade. Contudo, parece que ele não vai mudar sua mentalidade tão cedo. A declaração feita pelo falido empresário esbanja toda a finesse de um típico comunista nascido num país rico e capitalista. Foda-se os ricos, foda-se a polícia, foda-se o Estado, foda-se o campo de extermínio colonial que chamamos de Canadá. Faltou ele dar um foda-se para o comunismo e aprender a entender as regras de mercado de verdade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.